50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 4. De Minturnes a Alexandria. Enquanto a vida familiar de Fábio Cornélio transcorria na cidade imperial sem acidentes dignos de menção, sigamos a filha de Elvídio Lúcius na sua via dolorosa. Levantando-se pela manhã, Célia alcançou a povoação de Fonde, em cujas cercanias uma criatura generosa acolheu-a por um dia com ternura e bondade. Foi o bastante para se reconfortar da caminhada áspera e longa, e no dia seguinte punha-se novamente a caminho em direção de Itri, a antiga Urbis Mamurrarum, aproveitando o mesmo traçado da Via Ápia. Em caminho, teve a satisfação de encontrar a carreta de Gregório, o mesmo carreiro humilde que a deixara na antevéspera nas montanhas de Terracina, circunstância que lhe trouxe ao coração muita alegria. Nas dificuldades e dores do mundo, a fraternidade tem elos profundos, jamais facultados pelos gozos mundanos, sempre fugazes e transitórios. Gregório ofereceu-lhe o mesmo lugar ao seu lado, num gesto de proteção que a jovem aceitou, considerando-o uma bênção do alto. Desta vez, reconheceram-se-lhe como dois bons amigos de outros tempos. Falaram das paisagens e dos pequenos acidentes da viagem, rematando Gregório com uma pergunta cheia de interesse. Tem a senhora outros parentes além de Fonde? Não me pareceu pequeno o sacrifício em aventurar-se a uma jornada tão longa como a de anteontem. Como consentiram prosseguir-se outra viagem a pé? Sim, meu amigo, respondeu, buscando desviar a sua afetuosa curiosidade. Meus parentes de Fonde são paupérrimos e não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Minturnes. Minturnes mais tarde passou a chamar-se Trageta. Nota de Emmanuel. Ainda bem, murmurou o generoso plebeu, satisfeito com a resposta. Sendo assim, poderei levá-la hoje até o fim de sua jornada, pois vou além das lagoas da cidade. A marcha continuou entre as gentilezas de Gregório e os agradecimentos de Célia, que lhe apreciava a bondade comovida. Somente ao cair da tarde, o veículo atingiu os arredores da cidade famosa. Despedindo-se do carinhoso companheiro, a jovem cristã atentou na paisagem soberba que se desdobrava aos seus olhos. Uma formosa vegetação litorânea repontava dos terrenos alagadiços num dilúvio de flores. A primeira porta da cidade estava a alguns metros e, todavia, seu amor pela natureza fê-la estacionar junto das grandes árvores do caminho. O sol em declínio enviava à tela florida os seus raios agonizantes. Dominada por grandiosos pensamentos e experimentando um novo alento de vida, com a palavra de verdade e de consolação que o avô lhe trouxera na véspera, dos confins do túmulo, começou a orar, agradecendo a Jesus as graças sublimes e infinitas. No seu caricioso embevecimento, contemplou a figura mimosa que se agitava em seus braços e beijou-lhe a fronte num arroubo de espiritualidade. Na véspera, haviam recebido a hospitalidade da natureza, mas agora, ante as fileiras de casebres ali próximos da estrada, consultava a si mesma sobre o melhor meio de recorrer à piedade alheia, contando, porém, como das outras vezes, com o amparo de Jesus, que lhe forneceria a inspiração mais acertada por intermédio dos seus lúcidos mensageiros. Foi então que reparou numa choupana rodeada de laranjeiras, onde a vida parecia ser a mais simples e mais solitária.
Seu aspecto singelo emergia do alvoredo a 200 metros do local em que se encontrava, mas, como que atraída por algum detalhe que não poderia definir, Célia alcançou a trilha e bateu à porta. Brilhavam no céu as primeiras estrelas. Depois de muito chamar, sentiu que alguém se aproximava com dificuldade para dar voltas ao ferrolho, e não tardou, tivesse diante dos olhos surpresos uma figura patriarcal e veneranda, que a acolheu com solicitude e simpatia. Era um velho de cabelos e barbas completamente encanecidos. As cãs prateadas realçavam-lhe os nobres traços romanos irrepreensíveis. Aparentava mais de 70 anos, mas o olhar estava cheio de ternura e de vida, como se os seus raciocínios estivessem em plenitude de maturidade. Estendendo-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas, Célia notou pequena cruz a pender-lhe do peito, fora da toga descolorida e surrada. Grandemente emocionada e compreendendo que se encontrava à frente de um velho cristão, murmurou humilde: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, minha filha, respondeu o ancião, esboçando num sorriso o júbilo daquela saudação que lhe causava. Entra na choupana do mísero servo do Senhor e dispõe dele, teu servo igualmente. A filha de Ovídio Lúcio explicou então que se encontrava no mundo ao desamparo com um filhinho de poucos dias, abençoando a hora feliz de bater à porta de um cristão, que desde aquele instante passaria a encarar como um mestre. Desde logo, estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade e afeto mútuos tão expressivos, tão puros, que pareciam radicados na eternidade. Ouvindo-lhe a história, o ancião de Minturnes falou-lhe com brandura e sinceridade. Depois de examinar a tua situação, minha filha, hás de permitir te assista como um pai ou irmão mais velho na fé e na experiência. É que também tive uma filha perdida há pouco tempo, justamente quando vinha buscá-la para acompanhar-me no meu voluntário e bendito degredo na África. Parecia-se extraordinariamente contigo e terei grande ventura se me olhares com a mesma simpatia que me inspiraste. Ficarás nesta casa o tempo que quiseres ou necessitares. Vivo só, após uma existência fértil de prazeres e de amarguras. Antigamente, a afeição de uma filha ainda me prendia o coração a cogitações mundanas, mas agora vivo somente na minha fé em Jesus Cristo, esperando que a sua palavra de misericórdia me chame breve ao seu reino, para a verificação da minha indigência. Sua voz entrecortava-se de suspiros, como se os mais atrozes padecimentos íntimos lhe azorragassem o coração, ao evocar reminiscências. Há mais de um ano contínuo, aguardo oportunidade para regressar a Alexandria, mas o desperecimento físico parece advertir-me que em breve serei forçado a entregar o corpo à terra da Campânia, malgrado ao desejo de morrer no pouso solitário a que transportei o meu espírito. Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem aventou despreocupadamente: Sois romano, presumo, pelos traços inconfundíveis da vossa fisionomia patrícia. Fitando-a bem nos olhos como se quisesse certificar-se de toda a pureza e simplicidade da alma da sua interlocutora, o ancião respondeu pausadamente: Filha, tua condição de cristã e a candidez que se irradia de tua alma obrigam-me a maior sinceridade para contigo. Nesta cidade ninguém me conhece, tal como sou. Desde o dia em que me consagrei à instituição cristã, da qual participo no Egito longínquo, chamam-me Marinho para todos os efeitos. Dentro da nossa comunidade de homens sinceros e crentes, desprendido dos bens materiais, fizemos voto solene de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra, a todas as suas alegrias, de modo
a nos unirmos ao Senhor e Mestre com a compreensão clara e profunda da sua doutrina. Enquanto os déspotas do império tramam a morte do cristianismo, supondo aniquilá-lo com o suplício dos adeptos, fora de Roma organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro em defesa das ideias sagradas. Em todas as províncias da Ásia e da África, os cristãos se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas e guardam os escritos preciosos dos discípulos do Senhor e dos seus seguidores abnegados, protegendo o tesouro dos crentes para uma posteridade mais piedosa e mais feliz. Enquanto Célia o escutava com carinhoso interesse, o ancião de Minturnes continuava depois de uma pausa, como que preparando o próprio pensamento para a maior clareza das suas recordações. A outrem, filha, não poderia confiar o que te revelo esta noite, levado por um impulso do coração. Talvez meu espírito esteja acercando-se do sepulcro e o mestre amado queira advertir indiretamente a alma culpada e dolorida. Há qualquer coisa que me compele a confessar-te o passado com as suas inquietudes e incertezas. Não poderia explicar-te o que seja, sei apenas que a inocência do teu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer-me no peito exausto os bens divinos da confiança. Meu verdadeiro nome é Lésio Munácio, filho de antigos guerreiros, cujos ascendentes se notabilizaram nos feitos da República. Minha mocidade foi uma esteira longa de crimes e desvios aos quais se entregou o meu espírito frágil, visto o desconhecimento do ensino de Jesus. Não trepidei noutros tempos em brandir a espada homicida, disseminando a ruína e a morte entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição dos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém, mal sabia que um dia ecoaria em meu espírito, em meu íntimo, a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Depois dessa vida aventurosa, casei-me tarde, quando as flores da juventude já se despetalavam no outono da vida. Antes não o fizesse. Para conquistar o afeto da companheira, fui compelido a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, construí o lar sobre a indigência mais triste. Em pouco tempo, uma filhinha graciosa vinha iluminar o âmago escuro das minhas reflexões sobre o destino, mas, atormentado pelas necessidades mais duras, a fim de mantermos em Roma o nosso padrão de vida social, senti que a pobre esposa, tomada de ilusões, não beberia comigo o cálice da pobreza e da amargura. Com efeito, em breve, o meu lar estava ultrajado e deserto. O questor Flávio Ilas, abusando da bondade e da confiança que eu lhe dispensava, seduziu minha mulher, desviando-a ostensivamente do santuário doméstico para escárnio de minhas esperanças e de meus sofrimentos. Desejei sucumbir para furtar-me a vergonha, mas o apego à filhinha me advertia de que esse gesto extremo significava apenas covardia. Pensei então em procurar Flávio Ilas e a esposa infiel para trucidá-los sumariamente com um golpe de espada. Mas quando buscava realizar o sinistro intento, encontrei um velho mendigo junto ao templo de Serapis, que me estendeu a destra dilacerada, não para implorar esmola, mas para dar-me um fragmento de pergaminho que tomei sôfrego, como se recebesse secreta mensagem de um amigo. Depois de alguns passos, reconheci com assombro que ali se achavam grafados alguns pensamentos de Jesus Cristo e que depois vim a saber serem os do Sermão da Montanha. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de que alguns amigos do Senhor se reuniriam junto dos velhos muros da Via Salária naquela noite. Retrocedi,
para colher informes do mendigo. Não o encontrei, porém, nem pude jamais obter notícias dele. Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram-me o coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei a casa sem cumprir os malsinados propósitos e, considerando a inocência de minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã, onde tive a felicidade de ouvir pregadores valorosos das verdades divinas. Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, entre os quais alguns conhecidos meus, que as fúrias políticas haviam atirado ao sofrimento e ao ostracismo. Criaturas humildes ouviam a boa nova, de mistura com elementos do patriciado, que as circunstâncias da sorte haviam conduzido à adversidade. Para todos, a palavra de Jesus constituía um consolo suave e uma energia misteriosa. Em todos os semblantes, à claridade triste das rochas, surgia uma expressão de vida nova, que se comunicou ao meu espírito cansado e dolorido. Naquela noite, regressei à casa como se houvera renascido para enfrentar a vida. No dia seguinte, porém, quando menos esperava na inquietação de minha alma, eis que um pelotão de soldados me cercava a residência e conduzia-me ao cárcere, sob as mais injustas acusações. É que naquela noite o inditoso Flávio Ilas fora apunhalado em misteriosas circunstâncias. Diante do seu cadáver, minha própria mulher jurou fora eu o assassino. Arguida a calúnia, busquei interpor minhas relações de amizade para recuperar a liberdade e poder cuidar da pobre filha recolhida. Então, por mãos generosas e humildes do Esquilino. Mas os amigos responderam-me que só o dinheiro poderia movimentar a meu favor os aparelhos judiciários do império, e eu já não o possuía. Abandonado no cárcere, impossibilitado de justificar-me, visto haver comparecido à Assembleia Cristã naquela noite, preferi silenciar a comprometer os que me haviam proporcionado consolação ao espírito abatido. Espezinhado nos meus sentimentos mais sagrados, esperei as decisões da justiça imperial, tomado de indefinível angústia. Afinal, 2 centuriões foram notificar-me a sentença iníqua. As autoridades, considerando a extensão do crime, cassavam-me todos os títulos e prerrogativas do patriciado, condenando-me à morte, visto o questor assinado ter sido homem da confiança de César. Recebi a sentença quase sem surpresa, embora desejasse viver para servir aquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras espessas do cárcere, e cumprir igualmente os deveres paternais para com a filhinha abandonada pela ternura materna. Esperei a morte com o pensamento em prece, mas a esse tempo existia em Roma um homem justo, pouco mais moço que eu, cujo pai fora camarada de infância do meu genitor. Esse homem conhecia o meu caráter defeituoso, mas leal. Chamava-se Cneio Lúcius e foi pessoalmente a Trajano advogar a causa da minha liberdade. Afrontando as iras de Augusto, não trepidou em lhe solicitar clemência para o meu caso e conseguiu que o imperador comutasse a pena para o banimento da corte, com a suspensão de todas as regalias que o nome me outorgava. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começou a chorar comovidamente em face da alusão ao avô, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas saudades. Uma vez livre, prosseguiu o velho de Minturnes. Aproximei-me de antigos companheiros que comigo haviam provado do mesmo cálice com as perseguições de ordem política e que já partilhassem da mesma fé em Jesus Cristo. Banidos de Roma e humilhados, dirigimo-nos à África, onde fundamos um pouso solitário, não longe de Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar simultaneamente os tesouros espirituais dos apóstolos.
Deixando a capital do império, confiei minha única filha a um casal de amigos, cuja pobreza material não lhe deslustrava os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha com todos os recursos ao meu alcance, parti para o Egito cheio de novos ideais, à luz da nova crença. Nas severas meditações e austeros exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a olvidar as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino. O descanso na mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. O único elo que ainda me prendia à península era justamente a filha, então já moça, e cuja afetividade desejava transportar para junto de mim na África longínqua. Depois de 20 anos no seio de nossa comunidade, em preces e meditações proveitosas, solicitei do nosso diretor espiritual a necessária permissão para recolher um familiar ao nosso retiro. Referi-me a um familiar, pois desejava convencer minha pobre Lésia, de que deveria partir em minha companhia em trajes masculinos, considerando o ensino de Jesus de que existem no mundo os que se fazem eunucos por amor a Deus. Os estatutos da comunidade não permitem mulheres junto de nós outros, por decisão de Alfídio Prisco, ali venerado como chefe sob o nome de Epifânio. Não era meu propósito menosprezar as leis da nossa ordem, e sim arrebatar a filhinha ao ambiente de seduções desta época de decadências, em que as intenções mais sagradas são colhidas pelos lobos da vaidade e da ambição, que ululam no caminho. Desejaria conservá-la junto de mim, no mais santo dos anonimatos, até que conseguisse modificar as disposições de Epifânio acerca dos regulamentos da nossa ordem, atentas às circunstâncias especiais da minha vida. Obtendo a necessária permissão para vir à península, aqui aportei há quase 2 anos, experimentando a angústia de reencontrar minha Lésia nos derradeiros instantes de vida, descrever-te meu sofrimento com a separação da filha querida, depois de ausente tantos anos e de haver acariciado tão grandes esperanças, é tarefa superior às minhas forças. Acompanhei-lhe os despojos ao sepulcro, para onde mandei transportar, pouco depois, os dos carinhosos amigos que lhe haviam servido de pais, também vitimados pela peste, que há tempos flagelou toda a população de Minturnes. Ai de mim, que não mereci senão angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência, em vista dos meus crimes inomináveis na juventude. Resta-me, contudo, a esperança no amor do Cordeiro de Deus, cuja misericórdia veio a este mundo arrebatar-nos da humilhação e do pecado. Avizinhando-me do túmulo, rogo ao Senhor que não me desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos seus ensinamentos num reino de paz, misericórdia e compassiva. Certamente, lá me esperam a filha idolatrada e os amigos inesquecíveis. A terra florescente da Campânia, presinto-o, guardará em breve o meu corpo combalido. Mas, além das forças exaustas da vida material, espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado delituoso e, renunciando a todos os sentimentos pessoais, hei de aceitar plenamente os desígnios de Jesus na sua doutrina equânime e misericordiosa. O ancião de Minturnes falava comovido, com o olhar lúcido fixo no alto, como se estivesse diante de um plenário celeste, com a serenidade da sua fé robusta e ardente. Mas, chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas, a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no imo do peito dolorido. — Por que choras, minha filha? Ajuntou com brandura. Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente o coração? A filha de Ovídio não respondeu, dominada pela emoção do momento, mas o ancião continuava surpreso e melancólico. — Acaso terás também uma história amargurada
Quanto à minha, apesar da fé ardente que presinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa. Se as dores te pesam na alma desiludida, recorda a palavra do Mestre quando exortava em Cafarnaum. Vinde a mim, todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, mas ainda aqui deveremos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho de Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz. Ele, que era a personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas, mas, se puderes, lê em meu coração e verás que no meu íntimo palpita por ti a afeição de um pai. Tua presença desperta-me inexplicável e misteriosa simpatia. Confiei ao teu espírito o que diria somente a filhinha adorada que me precedeu nas sombras do túmulo. Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, dize-me algo de tuas dores. Repartirás comigo os teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve. Ouvindo aquelas exortações carinhosas e espontâneas que não mais ouvira desde a morte do avô, cujo nome fora ali pronunciado pelo ancião de Minturnes, como um ponto de referência à sua confiança, Célia, depois de acomodar o pequeno adormecido, sentou-se ao lado do seu benfeitor com a intimidade de quem o conhece de muito tempo, e com a voz entrecortada de reticências da sua emoção profunda, começou a falar. Se me tendes chamado filha, permitireis-vos beije as mãos generosas, chamando-vos pai, pelas afinidades mais santas do coração. Acabaste de invocar um nome que me obriga a chorar de emoção, no túmulo de recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual fiz sempre ao carinhoso avô, que relembrastes agradecido. Também eu venho de Roma pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortunoso, quando a mocidade parecia sorrir-me em plena floração primaveril. Abandonada e só, receberei por certo da vossa experiência nas estradas da vida o bom conselho que me habilite a fixar em qualquer parte a fim de cumprir a missão de mãe junto deste pobre inocentinho. Desde Roma, venho experimentando as mais atrozes necessidades de me comunicar com um coração afetuoso e amigo que me possa orientar e esclarecer nas minhas caminhadas. Encontrei por toda parte homens impiedosos que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha castidade, mas roguei insistentemente a Jesus a oportunidade de encontrar um espírito benfazejo e cristão que me fortalecesse. Sentindo-me tomada por inexplicável confiança, enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar, a filha de Ovídio Lúcius começou a desfiar o seu romance cheio de lances intensos e comovedores, confessando-se neta do magnânimo Quinéio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor. Narrou-lhe todos os episódios da sua vida, e desde as primeiras contrariedades de menina e moça na Palestina, e terminando a longa narrativa com a visão do avô na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Ao concluir, tinha os olhos inchados de chorar, como alguém que muito se demora em alijar do coração o peso da amargura. O ancião alisava-lhe os cabelos comovidamente, como se o fizesse a uma filha, após longa ausência, repleta de saudades angustiosas, exclamando, por fim: Continua.